Boa tarde para alguns, boa noite para outros. Eu gostaria de saudá-los, gostaria de dizer que é uma enorme satisfação contar com a presença virtual dos senhores. Vivemos um momento bastante atípico, isso não é novidade alguma, e esse momento nos trouxe algumas coisas passageiras e algumas coisas que vieram para ficar. E a facilidade da realização de eventos ou seminários para abordar temas relevantes, contando com a presença de diversas pessoas ao redor do globo, por certo, é uma das coisas que veio para ficar. Todo esse contexto oportunizou a criação de uma cultura de disseminação de informações, uma cultura de disseminação de conhecimento que talvez nunca se tenha visto. E o direito atual surge nesse contexto com o intuito de ser um espaço para se abordar o direito a partir de uma perspectiva marcadamente prática. Então, criamos este portal, estamos redigindo, estamos inclusive admitindo artigos e contribuições de terceiros que tenham esse escopo, que tenham essa preocupação em abordar o direito a partir de uma perspectiva prática. Hoje nós estamos dando sequência a esse projeto, realizando um evento para abordar uma temática que certamente intriga muitas pessoas, advogados ou não, e que diz respeito à realização de negócios no Brasil, ao ambiente para a realização de negócios no Brasil. E hoje nós daremos início a uma série de palestras que chamaremos de Fazendo Negócios no Brasil, e o assunto dessa primeira palestra, desse primeiro episódio, dessa série, é a empresa. É como se constitui uma empresa no Brasil, quais são os problemas mais comuns, quais são os aspectos mais relevantes. Há alguma diferença em se abrir uma empresa com sócios brasileiros ou estrangeiros, enfim. E para abordar essa temática, ninguém melhor do que o nosso palestrante de hoje, Dr. Jonathan Derendarce, advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é uma pessoa que tem conhecimento prático não somente por ser advogado, mas porque participa ativamente do ambiente empresarial, porque tem investimentos, porque tem empreendimentos, tem empresas, inclusive na área da tecnologia, e que tem sido aí um grande parceiro neste projeto que é o Direito Atual. Então, de imediato, eu passo a palavra ao Jonathan, e agradecendo desde logo pela disponibilidade em nos atender. A palavra é sua, Jonathan. Muito obrigado. Me ouve bem? Ouço. Ouve? Ótimo. A gente agora tem que fazer os testes aqueles para saber se as coisas estão funcionando, né? Como é que é. Ao vivo é um pouco mais difícil. Mas é muito bacana a gente poder contribuir dando seguimento a esse projeto do Direito Atual. E eu acho que nessa temática ela vem bem a calhar, especialmente para o que parece ser o público-alvo desse evento, né, que ele está preponderantemente dirigido a estrangeiros, né? A gente sabe que tem um público português que está nos assistindo, então uma saudação aí a todos, e pelo que eu estou vendo ali, o pessoal fez uma seleção de horário que talvez seja um pouco mais dura para vocês, então nos honra bastante que estejam nos assistindo. E até para tranquilizá-los, esse evento, essa fala, ela tem esse escopo que é completamente uniforme com aquilo que o direito atual quer conquistar, que é abordar temas jurídicos de negócio de forma bem prática. Então, muito embora tenha grande gosto pela área acadêmica, né, desenvolvi uma carreira acadêmica, eu sempre consegui, e tenho muito prazer também em conciliar a minha carreira acadêmica com a minha carreira de uma pegada mais prática, né, para a solução de problemas, ou mesmo atuando no ambiente de negócios. Então, fiquem bem tranquilos que nós não falaremos sobre teoria italiana da empresa. Hoje, o objetivo disso é atender o nosso público da forma mais direta possível para que entendam como que funciona efetivamente uma abertura de uma empresa no Brasil, os tipos de sociedade, enfim, todos os problemas com que as pessoas, na vida real, os problemas que as pessoas, na prática, se deparam quando pretendem abrir uma empresa no Brasil. E a ideia é que, ao final, obviamente, não se
não se tem a pretensão aqui de dentro de 45, 50 minutos fazer com que o público entenda completamente o que é abrir uma empresa, enfim, ou seja, imagino que depois de 45 minutos as pessoas já não saiam abrindo empresas, especialmente para o nosso público-alvo que não tem tanta familiaridade com o ambiente do Brasil, mas a ideia é que entendam rigorosamente o que fazer, como fazer, quais são os passos, e também tenham, dentro dessa série que é Fazendo Negócio do Brasil, que é Direito Atual está fazendo, tenham isso uma boa introdução para o tema que querem desenvolver. E, então, já direto, assim, para a gente falar daquilo que representa uma empresa, eu quero fazer apenas uma consideração inicial de que, dentro dessa fala, entendam empresa como a atividade desenvolvida por uma entidade própria, que é diferente daqueles que dela fazem parte. Tá? Eu não estou muito preocupado aqui com questões jurídicas conceituais, né? Eu estou mais focado em trazer uma abordagem, né, como mais prática, mais ligada às expressões e aquelas que são as denominações mais usuais, certo? E qual que é a primeira razão pela qual, então, alguém abre uma empresa em qualquer lugar e não seria diferente no Brasil? A primeira razão, o aspecto mais central, é a ideia de que se criar uma entidade, independente daqueles que dela fazem parte, sejam esses partícipes, pessoas físicas ou jurídicas, com uma separação patrimonial e, portanto, também um certo âmbito de limitação de responsabilidade. E esse é, aqui no Brasil, evidentemente, uma das razões mais importantes. No Brasil, como em outras jurisdições, o foco na abertura de uma empresa ele está muito ligado à separação patrimonial e limitação de responsabilidade dos sócios para que o empreendimento que vai ser desenvolvido tenha o seu sucesso e também, eventualmente, o seu fracasso de forma independente das pessoas que dele fazem parte, né? E aí, já para dar uma introdução ao ambiente brasileiro, os problemas que são mais comuns em relação a isso, por quê? Porque a regra geral é de que determinados tipos societários, como é o caso da sociedade por ações, a sociedade limitada e algumas outras, trazem essa regra de que a limitação de responsabilidade dos sócios, a responsabilidade dos sócios, melhor colocando, ela vai até o limite do patrimônio, do capital integralizado, né? Então, o sócio vai lá, integraliza R$1.000, o outro integraliza R$1.000, R$2.000, mais o patrimônio que a própria empresa obtém no curso da sua atividade. Esse é o limite da responsabilidade. E o que acaba acontecendo aqui, já para enunciar um problema, é que no Brasil é muito comum que essa limitação de responsabilidade ela seja disputada judicialmente quando nós temos dívida de natureza trabalhista, ou seja, das relações decorrentes dos contratos de trabalho, né? E em alguns casos um pouco mais distantes também, mas que também ocorrem quando se trata de dívida de natureza fiscal. Não sempre, né? No caso da responsabilidade trabalhista, isso acontece com uma frequência maior, né? E hoje houve uma reforma trabalhista no Brasil em vigência já há algum tempo, que tentou tornar isso um pouco mais claro, enfim, minorar essa exposição, mas o fato é que isso ainda acontece. Então, dentro daquele que quer abrir uma empresa no Brasil, o passivo número 1 que deve se preocupar quando, uma vez que haja a responsabilidade, ela vai ocorrer primeiro no âmbito trabalhista. No âmbito fiscal, isso acaba acontecendo também, mas, sobretudo, em hipóteses limite. Então, isso acaba acontecendo em hipótese em que uma empresa é sucedida por outra que desenvolve, né, uma atividade semelhante, quando, sobretudo no Brasil, porque aí conectando ali com o que vocês enxergam dos pontos 3 e 4, quando nós temos ali um problema na extinção da empresa que é criada, né, também caso de falência. Então, o que é muito comum dentro da cultura do Brasil é que as empresas, quando elas têm algum passivo, elas geralmente são gerenciadas de modo que elas se tornam inativas, porém com a sua entidade ainda existindo para fins jurídicos, né? Então, a empresa ainda existe, ela não foi baixada junto ao órgão de registro, porque essa baixa ela acaba gerando uma transferência de responsabilidade para os sócios, né? No caso de empresas que têm responsabilidade limitada. Então, isso é um pouco da cultura do que acaba acontecendo muitas vezes, e isso é certamente um aspecto
que vai ser endereçado aí em reformas que o Brasil vem passando para tentar tornar toda essa separação de responsabilidade entre um e outro sócio e empresa de forma mais clara e mais distante, até como uma forma de incentivo à atividade como um todo, né? Isso também vale para as falências, porque a falência ainda é um processo muito caro no Brasil, é um processo que ainda pode, dentro de algumas hipóteses de descuido, enfim, gerar uma extensão de responsabilidade nas ações de responsabilidade que podem ser movidas, e também gera algumas restrições no exercício de atividade do empreendedor. O que acaba muitas vezes acontecendo é que quem abre empresa tem gosta de empreender e não quer se ver com uma restrição decorrente daquilo do que seria o segmento formal de uma hipótese de baixa da empresa. Tá? Aqui no Brasil, como acontece em outros locais, o nascimento da empresa, que é uma questão a ser observada, ele se dá quando há o registro dos atos constitutivos perante o órgão de registro, né, as chamadas aqui no Brasil juntas comerciais. Então, existe um processo que passa pela elaboração, em alguns casos, de contrato social, em outros são atas de assembleia, como é o caso das sociedades anônimas. E esse documento, ele, uma vez registrado, ele confere a existência a essa empresa a partir da data que consta no documento. E aí, qual que é a limitação disso? A limitação é que você pode elaborar um documento social com até 30 dias, e até 30 dias você leva a registro, e a data da existência jurídica dessa empresa, para todos os fins, vai ser a data do documento. Se levado a registro a partir de 30 dias, né, o que acaba acontecendo é que o registro ocorre a partir da apresentação do documento perante a junta. Isso é muito importante, porque acaba definindo ali um pouco da possibilidade de realização de negócios por essa empresa, né? Então, a empresa poderia assinar um contrato e já sair fazendo negócios dentro desses 30 dias, mesmo que não levado a registro. Isso é uma regra bem importante do direito brasileiro. Há uma limitação muito interessante no caso das chamadas as sociedades em conta de participação, as SCPs, né? As SCPs no Brasil, elas constituem um tipo de sociedade que não tem personalidade jurídica, né? Vou falar disso depois, brevemente. E ela nasceu como uma sociedade para negócios. O problema das SCP é que, apesar de não serem levadas a registro, elas são meramente contratuais. Então, é uma sociedade em que 2 ou mais pessoas fazem um contrato, elaboram entre si, e ele, segundo o Código Civil no Brasil, já tem existência para fins de direito, já rege a relação daquelas partes. Há um problema aqui que se criou com o fato de que a Receita Federal Brasileira, que é o órgão responsável pelo controle tributário na esfera federal, criou uma regra de que há necessidade de registro para fins de cadastro fiscal dessa empresa, né, da sociedade em conta de participação, tem que gerar o chamado CNPJ para ela, e isso acaba gerando um problema, porque se por um lado o direito civil não exige o registro dessa sociedade, por outro lado, para fins fiscais eu preciso registrar e mais, preciso obedecer a todas as regras das chamadas obrigações acessórias, declarações mensais, anuais, o que tornou, assim, a figura da sociedade em conta de participação no Brasil um pouco estranha, né? Nós temos também uma certa limitação com o fato de que, no Brasil, porque nós temos um país de dimensões continentais, nós temos 3 níveis federativos, a União, os estados e os municípios, dependendo da atividade da empresa, a empresa sempre vai ter necessidade de um registro, de um cadastro fiscal federal, isso é base, e conforme seja, se ela vai executar serviços, ela tem que ter um cadastro também municipal, no município em que ela esteja localizada, e também terá que ter um cadastro estadual se estiver operando com atividades que demandem esse registro, como é o caso mais comum, a venda de mercadorias, né? Então, a gente acaba tendo ali uma multiplicidade de cadastros posteriores que tem necessidade de acontecer, e a boa notícia é que já há poucos anos, mas de forma cada vez mais intensa, há uma digitalização de todo esse processo, de modo que hoje, na maioria dos casos, né, diria que 90% dos casos, o que acaba acontecendo é que esses cadastros fiscais acabam também sendo gerados quase que automaticamente, né?
Então, no Brasil, sobretudo, a gente pode falar nesses tipos societários que eu estou exibindo a vocês. Temos a sociedade em conta de participação, sem personalidade jurídica. Temos, com personalidade jurídica, sociedade simples, sociedade em nome coletivo, comandita simples, sociedade limitada, sociedade comandita por ações, a sociedade cooperativa, anônima e a chamada empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma criação aí já dos anos 2000 no Brasil. Eu estaria traindo aí a missão do direito atual se eu ficasse falando desses todos os tipos societários para vocês. E por que isso? Pelo simples fato de que no Brasil existem tipos societários que não existem, não tem registro, basicamente, não se conhece razões especiais para se fazer uso desse tipo societário. Né? Muitos deles são heranças históricas de direito civil, algumas de direito civil, direito comercial de outros países, e a prática dos negócios acaba mostrando que eles não representam, o número é certamente inferior a 0,1% dos cadastros no Brasil. Aliás, fica aqui uma aposta com quem estiver nos ouvindo aqui, se tiver pessoal do Brasil nos ouvindo, fica a aposta de que se alguém dos nossos ouvintes tiver registrado nos últimos, olha o que eu estou dizendo, 365 dias, alguma daquelas sociedades ali, em nome coletivo, comandita simples, a limitada não, a limitada está arriscada, mas ali é um erro do palestrante aqui. Sociedade, então, nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, quem houver registrado uma dessas nos últimos tempos, é só me apresentar o contrato mostrando que é original e o palestrante aí paga um vinho de boa qualidade, um vinho português, em homenagem aos nossos ouvintes aí. Por quê? Porque são raríssimas, né? Nós sabemos aqui no Brasil que não se tem uso especial para elas, e basicamente nós temos aí 99,99% das sociedades entre sociedades limitadas e sociedades anônimas, né? Algumas também empresas individuais de responsabilidade limitada, que nasceram para suprir um problema que nós tínhamos no Brasil, de que só havia sociedades de mais de uma pessoa, né? Então, vieram a existência das empresas individuais de responsabilidade limitada como, basicamente, um tipo de sociedade limitada de um sócio só. Na época, havia uma exigência de que o capital social mínimo fosse de 100 salários mínimos brasileiros. Havia também a limitação de que só poderia ter uma dessas empresas por pessoa, mas houve uma reforma muito recente, de 2019, que tornou esse tipo também um tipo que ainda vigora, mas um tipo um pouco em desuso, porque o que ela era? Ela era um tipo especial do Código Civil, né, que tinha todo o regramento das sociedades limitadas. E aí o que acabou acontecendo foi que se alterou o regramento das sociedades limitadas para ter sociedades de um ou mais sócios. Então, hoje, basicamente, é um tipo societário que me parece em desuso no Brasil. Então, as sociedades simples elas são um caso de sociedade que também tem uso, e ela se dá sobretudo no caso das sociedades de advogados no Brasil. Né? As sociedades de advogados no Brasil não podem ter outro tipo societário que não o tipo da sociedade simples, e tem transmissão de responsabilidade, essa é uma grande diferença para as outras. A responsabilidade se transmite para o patrimônio dos sócios, né? O problema dos advogados no Brasil. Então, mas basicamente o uso se faz para esse tipo de caso, né? Fora isso, não há razões especiais para você ter uma sociedade em que há transmissão de responsabilidade para os sócios. Isso não participa muito da cultura brasileira, né? 99,99%, como disse, ficam entre sociedades limitadas, que é a maioria absoluta, e sociedades anônimas, né, que têm as suas vantagens. O que é mais importante, então, entrando já na ideia de se registrar uma empresa no Brasil, o que deve ser observado quando se faz esse registro no Brasil? Primeira questão aqui, olhando para o contrato social, que é o documento mais importante de uma sociedade limitada, ou uma ata, né, que contém o conteúdo da Assembleia Geral de Constituição e o Estatuto Social de uma sociedade anônima, que é o formato dos atos constitutivos da sociedade anônima. O que é mais importante aqui? Vamos descobrir agora. Em primeiro lugar, nome social. Né? A ideia de que a empresa ela tem que ter um nome pelo qual ela é referida para todos os efeitos, para fins de cadastros tributários, para fins de ações judiciais, enfim,
publicações, tudo que envolve essa empresa. Ela tem que ter um nome social. E aí, esse nome social, por exigência legal e exigência regulamentar também, ele tem que geralmente representar a natureza jurídica da sociedade. Então, se é uma sociedade que vai exercer atividade de comércio, a palavra comércio ou algo que denote comércio tem que constar no seu nome social, né? Também, no caso dos portes empresariais, quando no Brasil aqui nós temos empresas que acabam tendo tratamento fiscal diferenciado, né? O EPP, empresa de pequeno porte, ou microempresa, são denominações que acabam constando no nome e na razão social da empresa, né? Então, fora a natureza jurídica da atividade, que aí, a atividade da empresa, ali, comércio, serviços, no caso dos serviços, se eu for uma empresa que presta, sociedade que presta serviço de consultoria em BI, serviço de consultoria informática, enfim, esse tipo de denominação é importante, e se não constar no nome social, não passa. Da mesma forma, a natureza jurídica. Então, se for uma sociedade limitada, deve constar limitada no nome LTDA, dentro da denominação brasileira. Também deve constar, se for uma sociedade anônima, SA, e assim por diante, né? É muito importante, o Código Civil brasileiro, ele reforça que a natureza jurídica da sociedade limitada, SA, cooperativa, deve constar no seu nome para todos os fins. E as juntas comerciais no Brasil, novamente o órgão que é responsável pelo registro, elas costumeiramente fazem esse tipo de controle para que não haja colidência, né, do mesmo nome em relação a outras empresas. Outro aspecto, e esses todos os aspectos, viu, pessoal, são aspectos que devem constar nos documentos sociais da empresa, ou no contrato, ou na AGC e no Estatuto Social, a forma de integralização, o capital social, a forma de sua integralização. Então, no Brasil, as empresas que são empresas de capital, é muito comum se fazer diferença entre empresas de pessoas de capital, a maioria das sociedades limitadas e SAs são empresas de capital e não de pessoas. O contrato tem que dizer, olha, vai ser integralizado em bens. Que bens? Quanto valem os bens, né? Às vezes é dinheiro, então vai constar no contrato social uma quantidade de cotas, no caso de uma sociedade limitada, por exemplo, são 1.000 cotas, cada cota vale R$1, cada sócio, portanto, vai integralizar R$1.000 a título de capital social, o capital social da empresa é R$2.000. É uma disposição muito simples, mas que às vezes acaba dando algum problema, e ele é muito interessante, porque dependendo da forma de integralização, a gente acaba tendo discussões sobre natureza tributária, né? Então, como é comum em tributação de imposto de renda, a gente às vezes tem ganho de capital, que é aquele ágio que a gente tem na valorização de um bem no nosso patrimônio. Então, por vezes, nós temos discussões no Brasil sobre existência ou não do dever de pagar ganho de capital quando há integralização de um bem, capital social. Pensem comigo ali, uma empresa que o sócio vai entrar com um apartamento, um imóvel. Esse imóvel, ele entra no contrato social por R$500.000, mas foi adquirido pelo sócio por 100. Então, essas discussões acabam acontecendo. Também, às vezes, empresas que desenvolvem atividades ligadas a bens, exploração de bens imóveis, elas têm que pagar um imposto que chama ITBI, né? Há um imposto de transmissão sobre bens imóveis que é pago para os municípios, quando essas empresas têm natureza de atividade preponderante de exploração de bens. Então, se integralizou bens para explorar economicamente, na maioria dos casos, vai ter que pagar esse TBI aí, que é de 3%, geralmente, né? Aí, como eu referi, a questão do problema da avaliação e integralização dos bens, esse problema também é muito presente, especialmente no caso de bens intangíveis, né, que são levados para a empresa. Então, imaginem que 2 sócios vão se unir para fazer uma empresa ligada à atividade de exploração de um software. Aí. Uma pessoa entra com software, ou uma empresa entra com software, o outro entra com capital. Como que eu avalio, né, esse intangível, esse software, para fins do capital da empresa? Então, esse tipo de problema, ele acaba sendo, quando bem conduzido, razões para se ter problemas, e quando mal conduzido, razão para problemas, mas bem conduzido, oportunidade para se
gerar algumas vantagens para a empresa, para fins de valorização, para fins fiscais também, né? E aí, uma das questões mais importantes no capital social da empresa é muito a questão da ocorrência em ágil na integralização ou subscrição de ações, né? Isso é um tema muito ligado ao empreendedorismo, agora startups, etc. Por quê? Porque é muito comum na vida de uma startup que está tendo algum sucesso que ela vá recebendo rodadas de investimento, né? E quando nós temos aí, dependendo do tipo de sociedade, de empresa, o que acaba acontecendo é que quando você tem lá, no contrato social, que você tem 2 sócios, cada um tem 50% da empresa, e cada um, as cotas valem R$1, quando você aumenta a quantidade de cotas, digamos, mais 1.000 cotas, existe uma polêmica sobre quando você quer receber ali, não R$1.000 de investimento por essas novas 1.000 cotas, mas R$1 milhão, mas você quer dar, ao mesmo tempo, 33% para esse novo sócio, como é que fica essa situação, né? Então, existe muita polêmica no Brasil envolvendo as sociedades limitadas, especialmente, porque as sociedades limitadas, elas têm um valor de cota nominal no contrato social. Então, acaba tendo esse problema, apesar de que, da forma mais fria da lei, aí, é possível, pelo nosso Código Civil, que tenha cotas de valores distintos, mas se espera nas sociedades limitadas problema. Geralmente, as empresas que querem passar por essa rotina de investimento, elas acabam migrando ali para uma sociedade anônima que contém formas mais simples de se tratar esse ágio na subscrição de ações. Então, o ágio é mais fácil de fazer com que o valor das ações, ali, o patrimônio da empresa cresça, sem gerar problemas tributários para nenhum dos sócios, nem os anteriores, nem os novos sócios, né? O endereço de sede é um item obrigatório nos contratos sociais. No Brasil, ainda se tem, em alguns municípios e em alguns estados, muita polêmica sobre a existência de sedes virtuais, né? Então, muitas vezes você acaba tendo a denominação de uma empresa de fachada, colocando aqui entre aspas, para aquela empresa que existe como que não é uma empresa fisicamente presente. Isso é uma grande bobagem, é algo que já vem sendo superado, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as empresas elas existem como uma forma de organização da atividade econômica. E hoje todos estamos assistindo aqui esse evento de casa, então essa, por exemplo, é uma atividade econômica que não está ocorrendo em algum lugar específico, mas online. Então, cada vez mais comum. Hoje nós já temos municípios aí que têm previsão tranquila, alguns estados também de sedes eminentemente virtuais, domicílio fiscal eminentemente virtual, né? A maioria dos problemas hoje no Brasil é relacionada a atividades comerciais com inscrição nos estados, né? No estado de São Paulo, por exemplo, que é a maior potência no Brasil, até alguns meses atrás, uma empresa não podia constar tendo o mesmo endereço de outra para fins da chamada inscrição estadual, que é o registro fiscal perante os estados. Não se emitia de jeito nenhum, né? Eu, muitas vezes, aí, como alguns clientes estrangeiros, me via na contingência de ter que abrir empresas em outros estados, porque, nossa, inscrição estadual ali, tendo um endereço físico igual ao de outros, pensem, por exemplo, nos coworkings, né? Um monte de empresas no mesmo lugar, uma dor de cabeça terrível, né? Algo que muitos estados já vão resolvendo. O estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados bem tranquilos para se ter endereços, sobreposição de endereços físicos, né? Um outro aspecto, pessoal, muito importante é o objeto social da empresa. O objeto social da empresa, em grandes linhas, é aquilo que ela vai fazer. Ela vai descrever no contrato o que ela vai fazer. Consultoria em BI, como eu disse, aluguel de clouds para terceiros, comércio de mercadorias, comércio de pães, enfim, a atividade que ela vai exercer. E no Brasil, se criou uma cultura muito ruim de se vincular, quando eu digo uma cultura especialmente das juntas comerciais, de se vincular objeto social constando no contrato com os CNAEs, né, os Códigos Nacionais de Atividade Econômica. É um catálogo, os CNAEs são um catálogo de atividades econômicas para fins de estatística, basicamente. Então, muitas vezes, se vai registrar uma atividade que é atípica para fins de CNAE, ou seja, não é comum, é uma atividade nova, né? Cloud computing, machine learning, enfim. Não tem no CNAE. Tem que ser uma atividade do CNAE, tem que descrever, mesmo que um item genérico, né? Por exemplo, outras atividades ligadas à ciência da computação. Estou aqui usando um nome que nem sei se existe. Isso é um grande problema,
porque no fim do dia a atividade da empresa é aquilo que ela está descrevendo, né? Mas normalmente é uma boa prática tentar vincular o objeto social com uma descrição mais ou menos de um KNAI para facilitar o registro da empresa. E aí uma questão que ainda é bem presente no Brasil e que é, na minha opinião, a mais importante do objeto social é a questão do impacto fiscal das más escolhas, né? Então, por exemplo, você põe lá dentro do seu contrato social que a empresa tem por objeto venda de pães, né? E a empresa não tem por objeto de atividade a venda ou exploração de imóveis próprios. Tá? O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, para fins fiscais, isso gera uma separação entre receitas operacionais, ou seja, receitas decorrentes das atividades principais, do objeto social, e receitas não operacionais, que são aquelas decorrentes de outras atividades. E o problema é que o tratamento fiscal é diferente. Então, às vezes, a empresa foi lá, no descuido, recebeu um aluguel de um imóvel próprio, não é a atividade que ela exerce, o impacto tributário é gigantesco, gera um problemão para essa empresa. Né? A venda de um bem também. Então, isso tem que ser observado sempre, dependendo da atividade, porque os impactos fiscais são muito importantes. Né? E o objeto social, então, ele é um item obrigatório não só do contrato social, mas também no nome social. Então, a relação do que ela faz com o nome é algo muito importante a ser observado, né? E aí, para dar um exemplo, e aí levando essa questão também para aquilo que eu considero que seja uma das razões mais importantes fora a limitação patrimonial, a limitação de responsabilidade no Brasil, que é a questão tributária. E aqui eu estou trazendo para vocês 2 exemplos da diferença que há do tratamento fiscal de uma atividade feita por uma pessoa física, uma pessoa natural, e essa mesma atividade exercida por uma pessoa jurídica, né, por uma empresa devidamente existente juridicamente. Então, a gente pega o exemplo do advogado que tem um faturamento de 300 mil por ano. Sem uma empresa, ele terá que pagar 72 mil reais de imposto no Brasil. Com uma empresa, né, assumindo aqui o melhor planejamento para ele, 18.900. Olhem a diferença. Né? Um segundo exemplo que eu estou trazendo para vocês é o caso de uma empresa que tem por objeto explorar a locação de imóveis próprios. Né? Mesma rendimento anual, 300 mil reais, tributação sem empresa, mesma coisa, 72 mil reais, tributação como empresa, 33 mil reais. Então, isso mostra, e até um mito, de que você não pode ter uma empresa, né? Esse mito da literatura, aí tentando, minha única escapada, né, de natureza acadêmica, fala em questão de planejamento tributário, de que um planejamento tributário não pode ter por finalidade principal redução, o exercício de uma atividade econômica não pode ter por prioridade a questão de redução tributária. Isso é uma grande bobagem. Uma das maiores razões pelas quais a maioria das pessoas no Brasil exerce essa atividade através de uma empresa não é só a organização, mas a redução de carga tributária. Né? Levando em consideração que a distribuição de lucros posteriormente ela é isenta de qualquer imposto, para os sócios, aqui a gente tem uma razão gigantesca para se abrir empresa, e é uma boa razão. Né? Uma boa razão, o mito de que a gente tem aqui no Brasil, o mito de que não se deve fazer planejamento só para economizar imposto. O que não pode é haver simulação, atos jurídicos que são feitos com simulação nos termos do Código Civil para fins de redução tributária. Mas um ato jurídico válido é plenamente perfeito, uma empresa é um caso em específico. Né? E aí nos leva aqui, eu não poderia avançar com vocês sobre a questão tributária, a questão da empresa no Brasil, de forma prática, sem falar da questão tributária. Né? É um problema comum, mencionado internacionalmente, a complexidade do sistema tributário no Brasil, e aí fica para os colegas advogados portugueses o convite de que venham advogar no Brasil em matéria tributária, se darão muito bem, serão muito bem-sucedidos a partir do momento em que vão conhecer esse nosso sistema tributário, que é terrível. É terrível, ele hoje passa por um processo de reforma, não se sabe se passará ou não, mas o fato é que hoje é um problema muito grave. E até conto uma história para todos aqui. Certa feita, fui visitar a família da minha esposa no interior, e dentro dessa visita, eles têm lá uma farmácia pequena,
enfim, e estava ali num dia frio, enfim, sentado na farmácia, o pessoal atendendo, e na mesa que eu estava, no fundo da farmácia, tinha ali tinha uns fechamentos de caixa durante todo o mês. Aí eu peguei aquele fechamento de caixa, cacuete de tributarista, estava com o meu computador do lado, abri e comecei a fazer uns cálculos simples ali para ver como é que estava sendo a apuração tributária dessa empresa, né, da farmácia pequena. E olha que interessante, né? Essa farmácia, ela opta, algo que eu vou falar depois brevemente também, pelo chamado o Simples Nacional, que é o regime tributário de apuração que tem o nome de simples, vejam bem, e que lá não é tão simples. Mas, fazendo ali a análise daquela tributação, qual foi a minha surpresa? Eu descobri que aquela empresa pequena, que tem um regime simples, estava jogando fora ali algo em torno de 15%, 12% de valores em termos de tributação. Ou seja, estava pagando 12% a 15% a mais de imposto. Por quê? Porque o sistema tributário no Brasil é complicado, mesmo o simples, né? Então, um dos maiores problemas que a gente tem que enfrentar aqui é o fato de que cada ente federativo tem a sua legislação. A gente tem para tributos federais uma legislação federal, né? Então você tem que conhecer as regras gerais, Constituição, lei complementar, leis complementares no Brasil. Aí você tem leis federais ordinárias para fins de tributos federais. Aí depois você tem para tributos estaduais, legislação estadual. Aí a combinação é regras gerais da Constituição, lei complementar federal, nacional, né, para usar uma nomenclatura mais precisa, e aí leis estaduais, mais convênios, etc. E nos municípios nem se fala. Você tem uma legislação tributária em cada município. É verdade que, na maioria das vezes, os municípios no Brasil copiam as legislações, então são muito parecidas, mas cada uma delas é uma legislação. Então, ao se estabelecer uma atividade com alguma complexidade, os profissionais envolvidos já têm que conhecer um pouquinho de tributação para evitar desperdício em matéria tributária, né? Então, um outro aspecto importante é o fato de que aqui os regimes tributários gerais, por assim dizer, eu vou entrar no detalhe depois, eles são feitos no início de cada ano. Então, o empresário brasileiro, quem está empreendendo no Brasil, tem que fazer um certo jogo de previsão futura para saber qual é o regime tributário que lhe será mais favorável, fazer uma estimativa daquilo no início do ano. Seria, talvez, em condições gerais, difícil até de trazer alguns exemplos, enfim, mas a gente está vivendo o melhor exemplo de todos. A gente tem empresas no Brasil que tiveram que fechar, estão nesse momento fechadas, sem operar, sem faturar, um evento que era absolutamente imprevisível. Então, isso acaba mostrando como a gente tem aí, enfim, né, a gente estava vendo aí como que as coisas são complicadas para fins de matéria tributária no Brasil, e isso olha, vou dizer para vocês, um grande desafio para todo mundo. E aí, duas outras questões que eu diria que elas estão mais ou menos ligadas, né? Primeiro, a cultura de que economizar em matéria tributária é algo ruim. Eu já liguei isso com a ideia de planejamento tributário. Uma cultura antiga, que eu acho que já está sendo vencida, que, de certa forma, demoniza o planejamento tributário. Então, isso é um problema, porque, na verdade, se é verdade que tributos servem para custeio de serviços públicos essenciais, né, hoje, auxílios emergenciais, enfim, isso é uma atividade muito importante, atividades essenciais do Estado. Para um liberal como eu, fiquemos nas essenciais, né? Mas o fato é que a empresa é tão ou mais, exerce um papel tão mais importante para a economia do país quanto mais eficiente seja. E tributo é um fator de ineficiência para a empresa. Então, felizmente, hoje nasce aqui no Brasil, nasce não, mas se desenvolve uma cultura de que essas empresas, não é algo errado, não é um crime você tentar fazer o melhor para a sua empresa para economizar tributo. E claro que aqui não falo de fraudes, simulações, mas de atos jurídicos, contratos, uma organização tributária que leva aí os melhores resultados. E aí, ligado a esse tema, também o tema da insegurança jurídica, né? Porque dentro dessa cultura de que pagar, de que economizar imposto é ruim, muitas vezes a gente tem agentes públicos trabalhando nas fazendas federal, estadual, municipal, fazendo interpretações legais para tentar forçar a tributação mais alta, interpretar contratos, negócios jurídicos para trás, retrospectivamente, né? E às vezes até em violação
aí a violação ao direito positivo, aquilo que está escrito direitinho na lei. Então, a gente tem casos aqui no Brasil de empresas, por exemplo, que foram constituídas para explorar, por exemplo, o direito de imagem. Então, você tem ali um atleta de futebol profissional, ou de outros esportes, você tem celebridades, enfim, que transferem temporariamente a sua empresa o proveito econômico sobre esses direitos para explorá-lo economicamente, né? O que acaba tendo uma vantagem tributária importante no Brasil. Mas não só para isso, para organizar a atividade. E aí você teve aí uma demonização disso, uma série de atividades de cobrança, né? Publicamente, se vocês pesquisarem aí, houve no Brasil problema com o nosso Guga, né? O grande Guga aqui, com o Neymar, enfim, pessoas muito conhecidas que tiveram problemas fiscais, que, em parte, tiveram ligação com esse tipo de coisa. Então, isso é uma pena, porque insegurança jurídica é equivalente a menos investimento para um determinado país. Para falar de tributação aqui no Brasil, e não acho que não teria um seminário sobre empresa completo, uma apresentação na empresa no Brasil, sem uma fala breve sobre tributação no Brasil. O que nós temos, em grandes linhas, são, vou colocar assim, 3 regimes macro-tributários, que acabam tendo derivações e implicações, né? Certamente poderia ser objeto de, não um seminário, não 2 seminários, mas cada tema desses sobre anos de seminário que tem as suas peculiaridades. Mas, em grandes linhas, a gente pode separar as consequências de opção por 3 regimes. Simples nacional, um regime simplificado que tenta englobar a apuração dos tributos das empresas numa alíquota só, um pagamento só. E aí, no regime, vou chamar de não simplificado, nós temos o chamado lucro real e o lucro presumido, né? Dentro aí dessa nossa apresentação inicial, como é que funciona? Simples nacional. Para quem é simples nacional? Para empresas que, em primeiro lugar, faturem até 4 milhões e 800 por ano, né? Então, há um limite aqui de faturamento. Você vai me perguntar, estou abrindo uma empresa nova, como é que eu sei se eu vou faturar ou não? Pois é, problema seu, né? O que acaba acontecendo é que você, não é um problema, não é um crime você estourar o faturamento, mas isso obriga você a ter um desenquadramento e você tem que recalcular tributos com base nos outros regimes. É uma bagunça. Então, se ouve falar no Brasil, se lida com empresas que querem, às vezes, abrem mão de faturar mais porque não querem estourar o regime para sair um Simples Nacional. Então, o Simples Nacional acaba tentando reunir num só pagamento, numa só declaração, que é feita em base mensal, o pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais, né? Ele vai incidir sobre a receita bruta da empresa, então é um cálculo que ele é relativamente simples, né? Você tem lá um faturamento, você tem lá uma parcela de desconto, uma faixa, você faz um cálculo e chega no quanto você vai pagar a todo mês. Então, há uma progressividade, de modo que quanto mais faturamento, geralmente mais tributo se paga, né? E o regulamento está basicamente contido em uma lei nacional só, que é a Lei Complementar 123. Há vedações ali, fora o faturamento, sobretudo as atividades que podem optar por ela. Então, não são todas as atividades que podem optar pelo Simples Nacional e também não são todos os tipos de sócio que podem participar desse tipo de empresas que optem por esse regime, né? Então, isso acaba às vezes sendo um problema, porque daqui a pouco, geralmente está ligada ao conjunto de faturamento das empresas de um sócio. Então, o sócio lá é sócio de uma empresa SA, com uma participação um pouco mais significativa, e aí o faturamento é somado para fim de saber se uma das empresas que opta pelo Simples pode ou não optar pelo regime. Já dentro do regime não simplificado, nós temos, em primeiro lugar, o lucro presumido. O lucro presumido são para empresas também que faturam aqui, tem um limite de faturamento, até 78 milhões de reais por ano, né? E aí, aqui eu tenho uma separação total dos tributos pagos. Então, eu tenho tributos federais, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, 4 federais, que incidem sobre lucro e receita são apurados de uma forma. Os tributos que incidem sobre folhas de pagamento de trabalho, INSS, terceiros, também é uma outra declaração. Nós temos estaduais, sobretudo o ICMS, que é o imposto que incide sobre circulação, venda de mercadorias, né? Ali
um pouco ligado ao IVA que nós temos, na tradição é um IVA brasileiro, e municipais, que são os impostos sobre a atividade desses serviços, né? Advogados, contadores e assim por diante. Como que ele funciona? Ele funciona numa presunção de lucro. Então, a legislação diz, olha, se você a sua atividade de serviços, você pega e você presume que 32% do seu faturamento é lucro, e sobre esse lucro que é presumido, daí o nome do regime, você faz as alíquotas tributárias lá, né? Eu tenho também, nesse caso do lucro presumido, alguma vedação de opção por algumas atividades. Então, tem atividades que não podem optar pelo lucro presumido, muitas atividades de natureza financeira, bancos, né, e outros assemelhados. E a apuração, geralmente, ela é feita, pelo menos nos tributos federais, em base trimestral, né? Aí, o que eu comparo em relação ao lucro presumido, ao lucro real, que eu tenho como oposição ao lucro presumido, a outra modalidade não presumida de tributação? Eu tenho a mesma separação ali, em termos de imposto de renda, contribuições, ou seja, os tributos federais, os tributos que incidem sobre pagamentos também são federais, estaduais e municipais, mas a diferença aqui é que, nesse caso, o que eu faço é que eu tenho uma tributação que vai incidir, sobretudo, né, no caso dos federais, sobre o lucro fiscal da empresa. O que é o lucro fiscal da empresa? É o lucro contábil, né, com as adições e as exclusões decorrentes de obrigações da legislação tributária. Então, a legislação tributária ajusta ali um pouquinho para dizer, olha, isso aqui você não pode deduzir, você tem que adicionar, ou você tem aqui um benefício fiscal, isso aqui você pode excluir, faz um tratamento sobre a contabilidade fiscal para gerar uma apuração do lucro real da empresa. E aqui, o que acaba acontecendo é que as empresas, por exemplo, que querem operar com margens menores, né, peguei o exemplo do comércio. A atividade comercial, ela tem um lucro presumido de 8%, o regime do lucro presumido. Para o lucro real, eu vou ter que apurar a margem. Então, empresas que operam com margens muito pequenas têm que optar por esse regime, porque elas querem ter ali uma certeza de que, se operarem perto do zero, ou até no negativo, empresas que operam no negativo, se beneficiam de optarem por um lucro real, porque elas podem não fazer o pagamento desses tributos federais por apuração anual ali, ou trimestral, né? Aqui, como eu já antecipei, então, a apuração ela pode ser por trimestre ou por ano, varia um pouco no Brasil, mas em linhas gerais fica assim: empresas que têm uma distribuição mais ou menos equivalente, ou que têm períodos ruins, períodos melhores dentro de um ano calendário, elas acabam optando por um anual, porque elas aí podem apropriar períodos melhores com períodos piores no mês, um mês ruim, outro mês melhor, e isso gera um equilíbrio em termos de apuração de tributo, né? Quando eu tenho um trimestre fechado, o ruim disso é que no Brasil você só pode carregar 30% de prejuízo para os exercícios. Então, se eu tive prejuízo de 30% de um prejuízo fiscal no ano, eu carrego 30% de prejuízo para o outro para compensações. Se eu tenho ali sazonalidades, daqui a pouco, num trimestre isso é ruim, etc., é melhor eu absorver isso num ano. Outro tipo de cálculo aí, vocês estão vendo que o empreendedor tem que fazer no início. E ele obriga ao pagamento de um tributo que é quase um IVA, mas federal, são PIS e COFINS, um regime não cumulativo, ou seja, eu apuro créditos e débitos. Não vou entrar nisso, porque só isso aí seria também objeto de uma fala gigante só para isso, né? Moral da história, pessoal, regime tributário no Brasil não é para amadores, né? É provavelmente a grande vulnerabilidade das empresas no Brasil, da necessidade de desenvolver carga horária, para fazer essas escolhas tributárias, que são muito importantes na equação de sucesso da empresa, né? A gente, então, naquilo que foi prometido ali, pelo que eu vi na apresentação, a promessa de como é que se abre uma empresa no Brasil, né? A abertura da empresa no Brasil já foi um processo mais difícil, e hoje é um processo que dá para dizer que, na maioria dos casos, é bem simples, relativamente simples, tá? Com uma outra variável, mas que, na maioria dos casos, não é um problema. Na maioria dos casos, ele é um processo que é eletrônico, então, todos os atos são praticados pela internet. Há necessidade de um certificado digital dentro do Brasil, há um padrão que foi escolhido para a elaboração desses certificados digitais, né? Algo que provavelmente evoluirá aí para um padrão mais aberto, mas hoje você passa por um processo de emissão de do padrão, chama ICP Brasil,
para que assinaturas sejam feitas por chave criptografada, enfim, muito seguro no protocolo, mas que gera uma burocracia para a sua geração inicial. É um processo que ocorre, na maioria dos casos, por juntas comerciais. Isso vale para as empresas de natureza comercial, não vale para as empresas, para a sociedade simples. No caso dos advogados, por exemplo, são registrados dentro das próprias ordens dos advogados aqui no Brasil. Como eu disse, pressupõe o uso de certificados digitais. As juntas comerciais no modelo eletrônico evoluíram, então, para modelos que já vêm padronizados ali, e que, portanto, dentro do uso daquele padrão de texto, com pequenas alterações dos contratos, dos atos constitutivos, torna-se muito rápido a abertura, às vezes é coisa de 1, 2 dias, né? E no Brasil tem uma regra de, quase uma reserva de mercado, que foi obtida aí, que todos os atos constitutivos eles pressupõem a assinatura de um advogado. Tá? Então, outra dica para os colegas portugueses aí, advogados no Brasil, às vezes, são necessários só para assinar um ato constitutivo de uma empresa. Né? E como é que funciona? Primeiro ato, lá, você pede uma viabilidade eletrônica da empresa, você vai registrar o nome da sociedade, quem são sócios, pessoas físicas, endereços e atividades. Isso vai gerar um par de dias ali de aprovação. Aprovada a viabilidade, dentro da plataforma eletrônica se faz o envio dos atos constitutivos assinados, né, com os documentos dos sócios, quando for o caso. Na maioria dos casos, quando é aprovado os atos constitutivos, já se geram as inscrições nas repartições tributárias. A federal é sempre realizada automaticamente, estadual na maioria dos casos, e as municipais em alguns casos, né? São as limitações, porque há municípios ainda que não têm essa automação. E é comum aí, como um passo necessário, você tem que ter um profissional contábil que se responsabiliza pela entrega das chamadas obrigações tributárias acessórias, né? Algumas mensais, algumas anualmente, que vão lá tendo que declarar qual é o movimento da empresa, fazer apuração de tributos e alguns outros atos de natureza social, aí, como entrega de informações sobre folha de pagamento e assim por diante. Os contadores do Brasil também são muito importantes para o exercício de atividade e são até, o advogado é importante para o ato constitutivo, o contador ele é uma necessidade para todo o desenvolvimento dessa atividade da empresa, porque o relacionamento todo, na maioria dos casos, novamente, né, há exceções de atividades que são feitas pelas chamadas MEIs no Brasil, que se for uma atividade empresarial que é feita por uma pessoa ali com faturamento bem baixinho, até 70 e poucos mil reais, que aí não tem necessidade de contador, mas no resto das empresas, mesmo sem a necessidade de algo, hoje já a necessidade, né, de entrega da contabilidade eletrônica, mas obrigações acessórias fiscais, enfim, é uma cultura, uma necessidade de um profissional contábil. Né? E o que muda aí, muitos dos colegas portugueses devem estar se perguntando, ok, os sócios portugueses querem abrir uma empresa no Brasil. O que muda? Na verdade, há 2 passos que vão mudar, sobretudo, para, assim, países da língua portuguesa, nenhuma diferença, mas para países onde a empresa de origem, a origem da empresa tenha uma língua distinta, há necessidade de fazer uma tradução juramentada dos atos. Né? Então, os contratos, no caso de uma empresa americana, Articles of Incorporation, enfim, há necessidade de se contratar um tradutor que tem certificação para fazer a tradução desses atos, né, para a língua portuguesa. E quando o estrangeiro vem, ele tem também a empresa, ou o estrangeiro vai ter que ter um cadastro perante a Receita Federal, seja como empresa, que é o chamado CNPJ, seja como pessoa física ou CPF. Né? E, adicionalmente, a empresa, não há necessidade de que haja um sócio brasileiro, a empresa pode ter 100% dos sócios estrangeiros, o que tem que ter é alguém administrando com residência no Brasil. Por quê? Porque é a pessoa que vai praticar atos, é a pessoa que vai receber intimações judiciais, citações, vai responder pela empresa para todos os atos. Então, há necessidade ainda de uma empresa, de uma pessoa nomeada que tenha residência no Brasil. Né? De resto, é a mesma coisa, não muda muita coisa. São, na verdade, na maioria dos casos, as dificuldades que nós temos quando vamos abrir empresas de fora é toda a burocracia para se ter os documentos traduzidos. Enfim, isso é um grande percalço hoje. Acho que, e já, inclusive, às vezes você vai lá e assina documentos bilíngues, enfim, não importa, o pessoal pede a tradução juramentada. Se tivesse que apontar um fator para a gente melhorar aí, para aumentar
a relação de negócio com empresas de fora, certamente a necessidade de tradução juramentada e talvez aí um domicílio eletrônico para todos os fins ali para o administrador também seria algo bem bacana, né? Então, em grandes linhas, pessoal, dentro daquilo que essa apresentação inaugural da empresa, ela é no Brasil, tenho certeza, um fator fundamental para o desenvolvimento de todos os negócios, né? As vantagens fiscais, inclusive para sócios, lembrando que a distribuição de lucro para os sócios é isento de qualquer imposto, torna assim invencível a necessidade de se abrir uma empresa para exercício de atividades organizadas, né? Também a questão da organização, enfim, da atividade em si é um fator aí universal que certamente participa da realidade não só do Brasil, mas de outros países. Certamente também conheço um pouco mais de empresas americanas, algumas empresas de alguns paraísos fiscais, mas também não tenho tanta intimidade com as empresas portuguesas, mas tenho certeza de que a organização é um fator fundamental. E aí, assim, como uma consideração macro final para todos, vou dizer que dos amigos que nos assistem de fora do Brasil, o ambiente empresarial no Brasil está melhorando bastante, ele vem sofrendo melhorias positivas, né? As reformas tributárias que estão sendo preparadas hoje, elas nasceram com esse objetivo de tornar o ambiente de negócios melhor. Já há marcos importantes dentro da legislação brasileira, que é de natureza trabalhista. Hoje nós temos legislação trabalhista um pouco mais branda em termos de limitações, da possibilidade do que antes era impossibilidade de negociação, que hoje são itens negociáveis da relação de trabalho. Então, esse ambiente vem melhorando, né? E nós, apesar de que nós tivemos aí um setback com o Covid-19, o fato é que, no geral, a tendência é de melhoria e esperamos que isso venha cada vez a se tornar melhor, comparando-se aí, até pela experiência que eu tenho de aberturas de empresa. Se fala muito mal de abertura de empresa no Brasil como uma regra, mas a verdade é que, com exceção de alguns países que são excepcionais, como o caso do Reino Unido, que também conheço ali, a Inglaterra, enfim, locais onde a abertura de empresa é excepcional. A abertura de empresa no Brasil melhorou muito, ela já é muito rápida, para a maioria das atividades não gera muito problema, de que se fosse apontar um problema no Brasil, hoje diria que é mais até a montanha de obrigações fiscais, a complexidade do sistema tributário, que, como disse a vocês aí, é tema só isso de horas e horas de seminário. Em grandes linhas, espero que eu tenha podido trazer aí para todos uma introdução bacana aí para a empresa no Brasil. A ideia mesmo é de um incentivo para que a atividade, quem quer que queira vir aí para o Brasil para empreender, é um ambiente que está se tornando melhor, né, com sorte aí, com algumas modificações tributárias e também na possibilidade de digitalização de algumas relações, aí certamente vai se tornar melhor no futuro. Muito obrigado pela atenção de todos aí, a todos uma boa noite. Fico aí para quem quiser fazer perguntas, nós temos algumas perguntas depois para responder. Vamos ver aí o que a gente pode fazer para contribuir para um debate. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Jonathan, por essa fala tão esclarecedora. Creio que trouxe um panorama bastante claro daquilo que está em causa neste procedimento de abertura de uma empresa no Brasil, aquilo que envolve este procedimento de abertura de uma empresa no Brasil, inclusive na perspectiva do cidadão estrangeiro, atendendo, portanto, com todo o brilho a demanda deste evento e a proposta deste espaço que é o direito atual. Nós estamos abertos a questões. Eu tinha expectativa de que chegasse aqui alguma questão para ganhar a aposta do vinho, mas infelizmente a questão não chegou ainda. De qualquer maneira, aqueles que quiserem participar, eu já vi aqui uma pergunta da Karine, que eu já vou lhe direcionar. Acredito que tenha sido até endereçada em alguns momentos, até nessa parte final da fala, se o senhor considera que a burocracia existente no Brasil, em especial para a constituição de empresas, seria o entrave para o ambiente de negócios. Talvez fosse interessante falar um pouco sobre isso, e até a partir da sua experiência em relação a outros ambientes, né?
E também, talvez até, e aí eu já me meteria um pouco na pergunta, se agora o momento, a despeito daquilo que estamos vivenciando em relação ao Covid-19, se não haveria também algum tipo de movimento no sentido de flexibilizar alguns processos, algumas coisas, até em razão de políticas de retomada da economia. Não, eu acho que é uma ótima pergunta. Num ângulo, eu cobri, acho que isso no fim da minha fala, e aí eu faria até em homenagem, obrigado pela pergunta, faria em homenagem a ela algumas considerações. E a primeira delas, adicional, também comparando com outros países, outras jurisdições, é que a gente acaba tendo um processo no Brasil que, como eu disse, ele evoluiu. Então, a gente tem realmente no Brasil uma melhoria bastante grande com a digitalização dos processos. Né? Há muita coisa que se tornou mais fácil. Se eu tivesse com a incumbência de fazer essa fala em outro momento do tempo, talvez 5, 6, 8 anos atrás, as minhas considerações seriam muito mais duras em relação ao Brasil. Eu acho que a gente vive um pouco no Brasil ainda uma cultura ruim de falar mal por hábito, e a verdade é que o processo melhorou bastante. Né? Hoje eu apostaria com vocês que se a gente fosse abrir uma empresa dentro dos modelos pré-aprovados, e esse aliás, digo a vocês, o formato pelo qual a maioria das jurisdições acelera os processos, há instrumentos mais ou menos pré-prontos, que são validados muito rapidamente. Dentro de instrumentos pré-aprovados, ali, regras padrão de relacionamento entre sócios, onde vai ser analisado basicamente endereço, atividade, colidência de nome, capital, forma de integralização. A abertura é muito rápida, né? Numa capital como Porto Alegre, numa capital como São Paulo, uma atividade de serviços, o que vai acabar acontecendo, na maioria das vezes, é viabilidade aprovada em 1, 2 dias, a empresa no terceiro dia está registrada, sem necessidade de um alvará de licença para operar. Isso é uma mudança no Brasil, com a chamada Lei da Liberdade Econômica no Brasil. Você não precisa mais, para atividades que não tenham risco geral, você não precisa pedir alvarás, né, que é uma cultura muito ruim de você pedir uma licença para atender pessoas, uma licença para operar. Isso não acontece mais. E o que eu acho que poderia melhorar é o incremento de toda a digitalização, talvez um protocolo de assinatura de documentos mais simplificado, como eu disse, um carinho mais especial com o estrangeiro que está abrindo empresa no Brasil, porque a sensação que eu tenho é de que quem trata da legislação, quem mexe com essas questões, nunca abriu uma empresa no estrangeiro, não sabe como é difícil. Então, eu já passei por situações constrangedoras no passado, às vezes, claro, por um pouco de diálogo com a empresa, mas situação assim de um ato demorar 2 meses e voltar, uma questão de tradução, enfim, isso eu acho que é algo que pode ser superado, sobretudo porque, na maioria das vezes, o que tem que ser feito é se descobrir se quem está entrando na empresa pode entrar ou não. Então, são questões mais genéricas que têm que ser resolvidas. Parece que ampliando-se aí, ampliando-se a acessibilidade para estrangeiros, aumentando a digitalização, criando mais cultura de domicílios eletrônicos até, sem necessidade de um endereço físico, acho que esse é um caminho para a gente ficar entre as melhores jurisdições para abertura de empresa. Né? Eu sempre tenho como referência melhor, comparando as empresas do Reino Unido em geral. Lembro que você, entrando lá pelo site, você tem basicamente regras pré-prontas, dentro daquelas regras você manda a cópia do documento, paga com o PayPal, cartão de crédito, e a empresa está aberta ali 1, 2 dias, paga um extra se quiser receber o documento impresso, e acabou. Então, esse tipo de ambiente, isso obviamente torna um ambiente espetacular para negócios, e também, obviamente, é do interesse maior de todo mundo que está lidando ali com toda a sociedade, vamos colocar assim, de ter mais empresas, mais negócios, mais dinheiro abrindo. Né? Uma outra questão, até que eu pontuaria para finalizar também, em homenagem à pergunta, é o fato de que a gente tem uma facilidade muito grande no Brasil de abertura de contas. Né? Então, acho que o sistema financeiro brasileiro e bancário ele é muito bom, em geral, ele é bem sólido em termos do próprio risco, mas em termos burocráticos ele está muito bacana. Você basicamente abre conta digital também pela internet, né?
na experiência de fora. Tem, por exemplo, você abre empresa com muita facilidade no Reino Unido, mas você não abre conta bancária com a mesma facilidade. Tem bancos que pedem business plan, enfim, uma coisa meio complicada. Aqui no Brasil, o sistema financeiro entende tranquilamente que uma coisa é dar acesso a você a pagamentos, transferências, depósitos à vista, isso é muito fácil, qualquer empresa tem. Outra coisa é dar crédito, aí a coisa fica um pouco diferente. Mas, dentro da normalidade, dentro do que é perfeito para um sistema. Então, acho que tem um lado muito bom, né? Lá fora, aqui você abre conta com facilidade, empresa digitalizada. Algumas melhorias a gente vai para um ambiente que certamente seria espetacular para se ter negócio no Brasil. Já acho que é um ambiente melhor, bem melhor do que já costumou ser em outros tempos. Bom, então, gostaria de agradecer novamente aí pela parceria. Em primeiro lugar, agradecer aí, Jonathan, pela parceria nesse projeto que a gente está tocando juntos. Agradecer pela disponibilidade em falar aí conosco sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, que suscita tanto interesse, e tratando disso sempre de forma brilhante, como é da tua característica, com toda a tua competência e atendendo aí de forma bastante harmônica a nossa missão, aquilo que nós nos propusemos a fazer. Olha, Stefan, temos mais uma pergunta ali, ó. Nós vamos encerrar sem responder, né? Opa, a pergunta aqui também da Karine, se a questão da jurisprudência no Brasil, se você acredita que, em geral, qual é a participação dela, qual seria o papel da jurisprudência dos tribunais, se eles tendem a promover mais a segurança ou a insegurança jurídica no que diz respeito às temáticas abordadas. É uma pergunta muito bacana, viu? E que eu acho que essa pergunta ela acaba trazendo também um universo de outras coisas para a gente discutir. Eu não sou um grande especialista em processo, já tenho alguma experiência, né, na história, no histórico acadêmico aí, com processo, enfim, tive já um passeio, mas eu acho que o tema de segurança, ou segurança jurídica, ele acaba sendo um tema que deve ser tratado de uma perspectiva que eu mesmo acredito mais prática, né? E aí, endereçando diretamente a pergunta, me parece que os tribunais têm por função principal a promoção de segurança jurídica. Acho que, como um gênero, eu diria que, na maioria das vezes, a questão é de segurança jurídica mesmo. O Brasil vive, para quem não conhece, aí a gente tem um público que não... vários amigos e colegas portugueses que nos assistem, nós temos uma ampla possibilidade de judicialização no Brasil, então você pode basicamente judicializar qualquer coisa, e eu acho que, em grandes linhas, isso é um fator que gera segurança. Toda vez que você tem, inclusive um dos artigos principais do Código de Processo Civil no Brasil é que você pode promover uma ação judicial que seja, inclusive, para discutir a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou dirimir alguma questão concreta que gere insegurança jurídica. Então, acho que é um sistema que foi concebido com uma ampla aceitação de temas em discussão e que isso contribui para o debate, né? Você pode discutir no Brasil amplamente questões societárias, questões sobre a existência de empresa, negócios jurídicos, enfim, a gama é muito ampla de assuntos dentro de uma tradição que eu considero, nesse aspecto, boa aí, entrando num tema um pouquinho mais árido de civil law, mas uma ampla judicialização que é possível e que, nesse aspecto, então, ajuda a promover a segurança jurídica no país. Ótima pergunta, obrigado pela pergunta. Muito obrigado, e então, finalizando, como eu dizia, te agradecendo aí pela tua fala e por se propor a abordar esse tema de forma bastante objetiva, com o pé no chão, focado 100% em aspectos práticos da realidade de quem está buscando aí empreender. E eu acho que nosso propósito foi plenamente atendido aqui. Espero que a gente possa repetir, fazer diversos eventos ainda dessa série, e contando cada vez mais com a participação das pessoas. E já aproveitando para divulgar algumas coisas, em primeiro lugar, o teu e-mail, né, para quem quiser fazer
alguma pergunta, alguma coisa assim, se posteriormente quiser encaminhar, eu já estou abrindo aqui o teu e-mail, deixando à disposição. Também queria dizer para aqueles que nos assistem tendo em vista que se trata de um projeto novo, como eu disse na abertura, nós estamos abertos, estamos buscando a participação da comunidade jurídica que tiver interesse em se somar a esse intuito de tratar o direito de maneira bastante prática. Então, eu queria deixar à disposição o Direito Atual. Vocês podem nos acompanhar pelo site direitoatual.com.br. Quem quiser pode, por intermédio do próprio site, enviar mensagens. Quem preferir pode entrar em contato conosco por e-mail, contato@direitoatual.com.br. Estamos, né, agradecemos qualquer sugestão, quem quiser mandar algum texto, alguma coisa assim, a gente vai analisar e certamente poderemos publicar no nosso portal. E estamos também aceitando sugestões de pauta, quem tiver interesse em nos ouvir, que a gente produza algum conteúdo, algum seminário sobre algum assunto específico, pode mandar, a gente vai ser sempre aberto à participação de todo mundo. De minha parte é isso, gostaria de te agradecer de novo, Jonathan, e te devolver a palavra aí para a manifestação derradeira. Não, assim, nada tanto a acrescentar, só agradecimento, acho que é um projeto muito bacana, ser parte disso é muito legal. A gente vai ver, espero que o futuro seja rico para cada vez mais se consiga abordar questões práticas, né, com resultado prático, uma contribuição aberta aí, sempre que possível, para que as pessoas tenham uma contrapartida só de estar nos acompanhando, enfim, sem aquele apelo comercial necessariamente. Então, bastante satisfeito de poder falar de um tema que é simples, mas muito importante em termos gerais, e que certamente deve gerar aí as suas celeumas, né, no estrangeiro que vê, porque acaba acompanhando o Brasil uma perspectiva que às vezes é negativa e que, me parece, nem sempre condiz com a realidade. Então, um grande prazer. E, pessoal, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Obrigado, Stefano, também, por me ciceronear nesse evento. Obrigado. Boa noite a todos.